Sejam muito bem-vindos a mais um Filosofia para Todos, diretamente da Rádio Vibe Mundial e também dos estúdios do CDH. Olha aí, olha aí, olha aí. Hoje eu quero te fazer uma pergunta filosófica. Se você acha que as suas crenças te deixam mais inteligente ou talvez mais ignorante? E caramba, que pergunta difícil, né? Que pergunta que quase que beira a ofensa aí. O que eu quero saber de vocês então é o seguinte: você avalia suas crenças, aquilo que você acredita? E será que aquilo que você acredita te deixa mais inteligente ou te deixa mais ignorante no sentido de não conhecer certas coisas? Hoje eu quero falar sobre um caos que aconteceu comigo e o quanto isso é importante para a gente perceber como é que o mundo funciona. Mas antes disso, quero te fazer dois convites. O primeiro, ir para o Egito. Você já pensou em ir para o Egito? É um dos sonhos da sua vida conhecer o Egito? Conhecer as pirâmides, conhecer as tumbas no Vale dos Reis, fazer um cruzeiro no Rio Nilo, mergulhar no Mar Vermelho, onde tem o melhor ponto de mergulho do mundo, passar alguns dias no resort. Também conhecer a primeira pirâmide do mundo, conhecer a pirâmide que deu errado, a pirâmide que deu certo, conhecer pirâmides que desabaram, diversas que caíram. Você já imaginou ver tudo isso? E não só conhecer as pirâmides, mas entrar nas pirâmides. Então, dia 9 de maio, o CDH está embarcando para o Egito e você pode ir comigo para o Egito, para uma viagem incrível de 15 dias, onde a gente vai conhecer muita coisa legal e também fazer um bom trabalho de autoconhecimento, com direito até a rituais em alguns lugares especiais do Egito. Se você quer saber mais, universocdh.com.br, lá tem nossa aba de viagens, onde tem o Egito e o segundo convite é o Peru em setembro. Sim, iremos ao Peru em setembro. E longe de fazer o tradicional Machu Picchu, Lima, Cusco, que nós faremos, claro, lógico, tem que fazer, mas nós iremos também para o norte do Peru, onde visitaremos sítios arqueológicos incríveis, onde tem as famosas huacas, que seriam as pirâmides peruanas. Pirâmides que ainda estão pintadas, lugares onde tem múmias que foram encontradas, como o Senhor Tsipan, que é considerado o Tutancâmon da América do Sul, ou seja, uma múmia foi encontrada intacta, com tudo em sua tumba preservado. Então não perca tempo, aproveita para se dar esse presente agora de fim de ano. A gente vai para o Egito e vai para o Peru ano que vem, beleza? Recados dados, não esquece universocdh.com.br, na nossa aba de viagens, ou também cdhviagens.com.br. Então vamos lá para o nosso tema de hoje, que é mais ou menos uma pergunta que eu estava fazendo para você. O que suas crenças fazem com você? Então eu vou contar uma história para vocês que estão aqui no canal. Eu fui, de vez em quando eu sou convidado para ir em algum programa ou podcast, alguma coisa, para falar de algum assunto. E tem um podcast que eu adoro ir, que é do Dan Pires, o Alenda Cast. Eu gosto muito porque ele sabe muito entrevistar as pessoas, ele sabe fazer boas perguntas, ele conhece a história dos entrevistados e ele te dá espaço para você falar e explicar as coisas. Eu tive lá há umas 2 semanas atrás e a gente falou sobre vários assuntos, falou sobre o Egito, eu contei um monte de curiosidades sobre o Egito e falamos também sobre a Índia. E eu estava contando algumas curiosidades sobre a Índia, coisas que eu conheci lá quando eu fui lá, visitei, coisas que eu vi, histórias que eu ouvi. Fui contando um pouco disso para ele e também para quebrar um pouco do preconceito que a galera tem aqui no Brasil da Índia. Como, por exemplo, achar que na Índia tudo é sujo, que o povo indiano é sujo. Pelo contrário, eles são um povo muito limpo, principalmente dentro das suas casas. São muito asseados com a sua, olha que palavra antiga, né? São muito preocupados com a sua limpeza pessoal. E aí eu tava contando sobre isso, contando sobre essa questão que a galera que vai de outros países lá vai filmar só um lugar super pobre, onde o pessoal tá tentando sobreviver lá, fazendo comida, alguma coisa, aí vem aqueles vídeos, olha que sujeira na Índia, não sei o quê. E aí a gente até brincou que dependendo do lugar que a gente vai aqui no Brasil, se for um lugar de extrema pobreza, que talvez as pessoas não tenham acesso a saneamento, a água limpa, a gente se filmar um lugar desse e mandar para outro país, vai falar, nossa, olha como é que o Brasil é sujo. Quando na verdade a gente está falando de lugares que não tiveram acesso ao mínimo do básico do que
a dignidade humana precisa, né? Mas enfim, eu estava falando sobre isso, e aí no meio dessas histórias sobre a Índia, eu contei a história de um lugar chamado Rosabal, que fica numa cidade na região da Caxemira, que é uma região que está em disputa lá na Índia, lá com o Paquistão, e essa região tem um lugar onde tem o túmulo de Jesus. Calma que eu vou explicar essa história. Nesse lugar existe um grupo de muçulmanos que cuida desse lugar, e para os muçulmanos Jesus é um profeta. Jesus nasceu de uma virgem, Jesus foi, como é que se diz, ele foi o anjo, realmente, o arcanjo Gabriel veio anunciar sua vinda, tem tudo aquilo que a gente já conhece da história de Jesus, mas, diferentemente do cristianismo, ele não seria o filho de Deus, no sentido que ele é Deus encarnado. Para os muçulmanos, ele é um profeta muito poderoso que veio também para trazer a palavra de Deus. Esse grupo acredita que existe lá uma tumba e que nessa tumba o corpo de Jesus está enterrado. Qual é a história que eles acreditam? Que Jesus sobreviveu à crucificação. Como é que isso aconteceu? Então, José de Arimateia, todo mundo sabe que José de Arimateia era muito próximo de Jesus, e ele teria combinado ali com os guardas romanos que cuidavam ali do local da crucificação, teria combinado com eles de que quando Jesus estivesse mal ali já na cruz e fosse de noite, ele retiraria o corpo de Jesus da cruz, dizendo que ele tinha morrido. Então, soldados diriam isso. Ele levaria o corpo para uma tumba que ficava nas terras dele, e lá ele deixaria Jesus, e Jesus ressuscitaria depois de 3 dias. Então, a história que essa galera conta é de que Jesus não morreu na cruz. José de Arimateia tirou, levou para a tumba para fingir que ele estava sendo enterrado, e depois abriu a tumba e tirou o corpo de Jesus lá de dentro e começou a curar, né, o corpo dele ali, o corpo com ele vivo ainda, ele não tinha morrido. Ele estava muito machucado, muito ferido, mas ele foi tratado e tudo. E aí, depois de ser tratado, de estar bem, ele vai fazer uma peregrinação pelo mundo. Ele vai embora ali da região da Galileia, e ele vai pelo mundo até que ele chega na Índia, onde lá ele é reconhecido com o nome de Mestre Sananda por algumas pessoas, e lá ele acaba passando seus últimos anos e acaba morrendo lá e sendo enterrado lá. Essa é uma história, como tantas outras histórias que existem de Jesus. Vai lá na Índia, tem um lugar que tem um túmulo, então é uma história muito forte para eles. E aí foi muito bacana de contar essa história, porque é uma história que, primeiro, é uma outra visão da história de Jesus que a gente conhece tanto. Segundo, é uma história que mostra uma humanidade de Jesus. Então seria uma história que derrubaria a ideia do cristianismo, que a base do cristianismo deveria ser o amor ao próximo, mas é a ressurreição da carne, porque essa é a promessa, né? E aí, foi interessante falar sobre isso lá, porque muito do público do Daniel é uma galera bem cristã, assim. Eles assistem os programas do Daniel, porque o Daniel fala de lendas urbanas, fala de não só lendas urbanas, mas ele fala de muita coisa voltada ao cristianismo também. Ele foi, né, cristão, católico muito tempo, então ele tem um público muito grande. E é muito legal quando você vê que tem muitas pessoas no YouTube, quando a live foi pro YouTube, foi muito legal porque tinham muitas pessoas ali que viram a live inteira, entenderam todos os contextos, e aí você pega os comentários do YouTube, são muito legais. O pessoal fala, pô, eu nunca tinha ouvido essa história, ou já tinha ouvido essa história, tem um livro que fala disso, inclusive tem realmente livros que falam disso. Mas no Instagram, ele fez um corte dessa parte, colocou lá. E ele fez muito bem o corte. Ele coloca eu falando no começo, ó, tem uma história lá na Índia que o pessoal de lá conta tal coisa. Eu começo assim essa parte. E aí eu explico essa história que eu contei para vocês. E aí, a maioria, o vídeo viralizou, né? Passou de 1 milhão de visualizações. O vídeo tem, sei lá, mais de 3 mil comentários. E é impressionante, claro que eu não li todos os comentários, mas é impressionante como a maioria das pessoas, por causa da sua crença pessoal, parece que não ouviram o que foi falado no vídeo. Semana passada, eu gravei um vídeo falando sobre, será que você está ouvindo? Ou será que você está escutando? Porque ouvir é um ato natural, a gente ouve porque é uma questão biológica. Mas será que você está escutando as coisas? E eu acho que a maioria das pessoas não está. E esse corte foi uma prova disso.
Porque muita gente começou a me xingar. E me xingar de herege. Tiveram 2 comentários que me chamaram bastante atenção. Um foi assim: vamos apedrejar esse careca até a morte para ver se ele não vai para o inferno. E o outro foi: vamos queimar esse cara até a morte para mandar ele direto para o inferno por essa heresia. Aí a primeira coisa que me chama a atenção é o quanto dá um quentinho no coração esse amor cristão, quando ele vem assim do fundo do coração. E aí, quando eu olhei vários outros comentários, eram comentários falando a mesma coisa. Isso é uma heresia, esse cara tem que ir pro inferno, esse cara tem que ir pro inferno. E aí, o que me chama a atenção é que, primeiro, eu estou contando uma história de um lugar. É a mesma coisa que eu chegar para um hindu e falar: tem um cara que viveu na Galileia há 2000 anos atrás, ele morreu numa cruz e depois ele ressuscitou depois de 3 dias. E o hindu virar para mim e falar assim: ah, mano, que heresia, que absurdo, que não sei o quê. Vocês percebem que quando a gente está ocidentalizado, a história de Jesus é uma história tão comum para nós, mas que lá para a galera do outro lado talvez não seja, talvez para ele seja um absurdo. Mas a gente, quando está contando histórias religiosas, ou até histórias de falar assim: olha, lá no Brasil teve um cara que se fantasiou de mulher para que os índios não matassem ele, para que os indígenas, né, a gente chamava de índio antigamente, hoje o nome que a gente tem que dar são os indígenas. Então, para que os indígenas não matassem ele. Olha, tem uma mitologia lá do povo nórdico que o grande deus Thor, esse que todo mundo gosta, teve que se vestir de mulher para tentar recuperar o martelo dele. Para quem tá fora e ouve essa história, fala: pô, essa história é divertida, né? E para quem tá dentro? Será que acha divertido? Deveria, porque faz parte da cultura ali daquele povo. E aquele povo acha isso divertido. Isso não é ofensivo, isso é só uma história daquele povo, da cultura daquele povo. E dentro dos conjuntos culturais que o povo tem, a gente tem as mitologias. E dentro da história da mitologia cristã, você tem a história da ressurreição de Cristo. E lembra, quando eu estou falando de mitologia, gente, não estou falando que é uma mentira. A mitologia, academicamente, é um termo que a gente usa para representar um conjunto de crenças e tradições de um povo. Normalmente une um povo. Então, o povo cristão, vamos dizer assim, é unido por histórias que têm a ver com o cristianismo, logo, a sua própria mitologia. E aí, voltando então para o papo lá do vídeo, esse pessoal então começou a me xingar, e você começa a ver que eles estavam me xingando. E algumas pessoas entenderam, falaram: não, o que o cara está falando é uma história do pessoal daí. Começaram a xingar os indianos, que também não tem nada a ver com isso, é só uma história que chegou lá e a galera que estava lá comprou a ideia ou acredita realmente que o corpo de Jesus está lá, que aqueles muçulmanos acreditam. E teve gente que até falou isso nos comentários, né? Olha, isso é uma crença de uns muçulmanos de lá, o cara não está falando que ele acredita, ele só está contando a história que quando ele foi para a Índia ele viu. Esse pessoal, então, que ficou xingando, me fez parar e pensar muito o quanto esse fanatismo religioso, e muitas dessas pessoas não se consideram fanáticas religiosas, elas se consideram só pessoas tementes a Deus, pessoas que seguem realmente o livro sagrado à risca. Então, essas pessoas, elas estão completamente cegas pela fé, e de uma cegueira ruim. Porque tem pessoas que estão ali cegas pela fé no sentido de acreditar muito em alguma coisa, e de praticar o bem, de praticar o amor ao próximo, que até onde eu me lembro são preceitos cristãos, mas querer matar, querer apedrejar, querer queimar, essas pessoas parecem que estão vivendo ainda na época da Inquisição, né? Idade Média, começo da Idade Moderna. Isso faz com que essa galera fique com uma visão muito fechada do mundo, a ponto de ter pessoas lá falando: mas gente, ele tá só contando uma história de uma viagem que ele foi. E tem gente falando: isso é um absurdo, isso não tá na Bíblia. Essas pessoas não repararam ainda que internet não tá na Bíblia, que McDonald's não tá na Bíblia, paga nós aí, que a Insider não tá na Bíblia. Essa galera não reparou que tem bilhares de coisas que não estão na Bíblia. Ou seja, não é porque não está na Bíblia que não existe. E também não é a história da humanidade restrita a um livro religioso, baseado numa crença unilateral de um grupo, quando existem tantos livros religiosos diferentes, mais antigos que a Bíblia, inclusive. E vamos lembrar que a base da Bíblia, que é o Velho Testamento, é um texto sobre um Deus judaico.
gente está falando do Velho Testamento, onde tem o Pentateuco, que é a Torá judaica, que os cristãos pegaram e colocaram junto na Bíblia. Então, tem gente que de verdade não acredita que dinossauros existiram, porque os fósseis é uma invenção do diabo para confundir a gente, porque o mundo só tem 6.000 anos, porque é o que a Bíblia diz. Então, dinossauros não existiram. Ou alguns outros teólogos cristãos dizem que não, os dinossauros existiram, mas eles existiram há 6.000 anos atrás. Eles coexistiram com a humanidade, que são coisas completamente absurdas, que a gente já tem um monte de evidências para mostrar que isso não faz o menor sentido. O quanto isso, então, prende essas pessoas dentro de uma ideia de um livro. De um livro, claro, que é sagrado, que tem lá os seus ensinamentos, que tem sua importância histórica. Eu não estou tirando a importância da Bíblia, mas eu estou levando a refletir o quanto isso pode fanatizar as pessoas a ponto de, primeiro, elas não conseguirem escutar o que eu estava falando, para dizer que eu estava contando uma história de uma viagem. Segundo, elas quererem validarem o conhecimento delas por um livro que é o livro da religião delas. Então você imagina se vem uma pessoa que inventa uma religião lá nos Estados Unidos, Nos Estados Unidos você pode criar uma religião, registrar uma religião, a prática religiosa é completamente aberta. Então você pode chegar lá e, eu não sei se vocês sabem, mas existe lá, registrado nos Estados Unidos, a religião do deus espaguete. É verdade, existe mesmo. É o pastafarianismo. Pasta de pastafarianismo, para pegar ali aquele sufixo do rastafarianismo. Então, o pastafarianismo é uma religião que existe de verdade, ela é registrada para dizer que existe um deus espaguete. E aí, imagina se o fundador dessa igreja, ele escreve um livro dizendo que todos nós viemos da pasta dos restaurantes italianos e que, na verdade, o grande criador, ele é um chefe de cozinha italiano, muito bom de fazer pasta, que nós somos apenas raviolis, canelones, espaguetes, pênis, essa pegou mal. Que mais? Somos massas que, de alguma forma, estamos ali vivendo animados por esse Deus pastafariano. E aí, acreditar nisso de verdade, e se alguém falar isso é um absurdo, fala, não, mas está no meu livro sagrado. Então, se está no meu livro sagrado, é uma verdade, você é obrigado a acreditar nela. Se você não acreditar, é lógico que você não está acreditando na grande verdade, no caminho da verdade, e você, obviamente, vai parar em algum lugar muito ruim, como um inferno, um purgatório, ou talvez o inferno do pastafarianismo, que provavelmente deve ser algum lixão da cidade, onde as massas que não foram consumidas vão parar. Vocês percebem que eu estou pegando o exemplo de uma religião que existe de verdade e que, claro, ela foi criada para ser um absurdo e para mostrar o absurdo que alguns fiéis chegam quando eles chegam com relação a uma religião e mostrando dessa forma que se existir uma pessoa fanática nessa religião, ela vai acreditar naquilo de verdade e que ninguém vai tirar aquilo dela. E não é diferente. Quando a gente fala do cristianismo, a gente só está falando de números maiores. Quando a gente está falando do islamismo, a gente só está falando de números maiores. Mas acreditar piamente que só aquilo ali é verdade e que nada mais no mundo é verdade, que está, sei lá, de 1 bilhão de cristãos que tem no mundo, os outros 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta estão erradas e vão todas para o inferno, é no mínimo de uma arrogância espiritual tremenda. Isso para não contar os outros tipos de arrogância que esse tipo de comportamento leva. Se você tem uma religião, acredite na sua religião. Acredite no seu livro religioso. Eu, por exemplo, todo mundo pergunta isso aqui no canal, se eu tenho alguma religião. Eu não tenho nenhuma religião. Mas ao mesmo tempo eu sou religioso. Porque eu acredito que o religare, que dá origem à religião, a palavra é uma das possíveis origens da palavra religião. Religar é se religar, é se reconectar com o divino. E você não precisa necessariamente de uma religião organizada para se religar com o divino. Você pode se religar com o divino através das suas práticas espirituais individuais. E da mesma forma que alguém rezando numa igreja, você vai se religar também. Então, se você tem uma crença em algo, presta atenção se essa crença ela não está limitando o seu entendimento de mundo.
Outro caso que eu vou contar para vocês. Existem muitas pessoas que são terraplanistas, que elas acreditam que a Terra é plana e que elas, em geral, não todas, mas em geral a maioria é cristã. E justificam a Terra ser plana pela visão da Bíblia. Então, de que o Sol e a Lua são esferas que, de alguma forma, ficam transitando numa cúpula em cima da Terra, que a Terra não é redonda, ou seja, ela tem um fim. Quando você chega no fim, você despenca desse fim, ou quando você chega nesse fim, você magicamente sai do outro lado. Enfim, tem várias teorias dentro dessa ideia, e recentemente, alguns desses grupos começaram a fazer alguns experimentos. Então, essa semana, inclusive, eu li uma notícia de um pastor americano, olha aí, um pastor protestante, mas cristão, americano, que viajou para ver o tal do Sol da Meia-Noite. E eu não lembro agora se ele foi para o Ártico ou se ele foi para a Antártida. Foi para um dos dois lugares para ver o tal do Sol da Meia-Noite, que é algo que mostra que a Terra, que prova que a Terra tem uma curvatura. Então eu não vou dar aula agora de astronomia aqui, que não é o objetivo do vídeo, mas é um momento ali no dia, um momento no ano ali, que em determinado lugar do planeta o Sol não se põe, ele está sempre aparente mesmo à meia-noite. Isso tem a ver com a curvatura da Terra. Para quem acredita no terraplanismo, o Sol, ele de algum momento ele se esconde no planeta, ele vai para um lugar, então outro pedaço está escuro, ele vai para outro lugar, outro pedaço está escuro. Então isso sempre acontece porque o Sol não tem como dar a volta na Terra ou não dar a volta pela posição que ele está. Ou seja, né, ele fica sempre ali aparente porque a Terra ela é inclinada, redonda, então ela fica sempre apontada para o Sol naquele período. E o cara foi lá, esse cara descobriu que realmente existe o Sol da meia-noite. E ele admitiu o erro dele. E eu achei isso muito legal. Ele falou, a gente às vezes na vida comete erros e a gente tem que admitir que a gente cometeu um erro. Então, realmente eu errei com esse negócio de terra plana. E esse cara, ele precisou ir até lá para ver um fenômeno que ele mesmo disse que não existia e ter a certeza de que através do fenômeno a Terra é redonda. Claro, vai ter um monte de terraplanista que vai falar, não, mas isso não prova nada, não sei o quê. Tiveram outros, eu sei se vocês souberam, teve alguns que alugaram um cruzeiro, e aí quando o cruzeiro ia chegar na borda da Terra, continuou contornando a Terra, e aí eles tiveram que assumir que a Terra era redonda. Então essa ideia, ela tá já caindo, né, água abaixo, literalmente, ou água contornando a Terra, literalmente, porque existe hoje formas das pessoas irem até lá e verem. Antigamente não existia, né? Não era comum as grandes navegações, então a galera na Idade Média acreditava mesmo que a Terra era plana, e olha só por quê, por causa de um contexto religioso. E o quanto esse contexto religioso, claro que a Idade Média não foi só as trevas, como falam, muita coisa aconteceu na Idade Média, mas em geral foi um período em que a religiosidade europeia ela travou o conhecimento europeu de uma forma que quando você olha para os mundos árabes, na mesma época, os mundos árabes tinham cirurgia, hospitais, anestesia, conhecimento astronômico e filosófico super avançado. Depois entrou em declínio, por quê? Por causa da questão religiosa também. Então, o excesso de religiosidade, claro que não é só isso, né? Eu estou aqui trazendo uma simplificação para a questão religiosa, tem questões econômicas, tem questões coloniais, tem uma série de questões também que a gente vai colocando nessa balança e vai pesando. Mas o fato de você ter uma religião extremamente fanatizante, fechada, que proíbe um conhecimento, como esse caso que eu trouxe lá do podcast que eu fui, que as pessoas estão com a visão extremamente limitada de mundo, o quanto isso faz com que essas pessoas literalmente emburreçam. Então, quando alguém pergunta para mim se eu acho que alguém é burro, eu acho que nesse sentido acaba emburrecendo. Uma pessoa que não sabe muita coisa, mas ela está disposta a aprender, ela não é burra, ela só não teve acesso ao conhecimento. Agora, uma pessoa que tem acesso ao conhecimento, nega o conhecimento veementemente e ainda constrói uma narrativa para combater um conhecimento quando ele vem, sendo esse conhecimento verdadeiro ou não, ele merece ser investigado. Essa pessoa acaba se tornando uma pessoa ignorante, uma pessoa que ignora o que está fora dela e acredita só naquilo que de algum jeito deve trazer algum tipo de segurança ou senso de pertencimento a um grupo. Pensa nisso. Só que talvez não pensa tanto se você é um fanático religioso, mas pensa no que na sua vida
trava a sua capacidade de olhar para fora? Você acha que tem alguma crença que realmente te trava? Se tiver, comenta aqui embaixo. Eu acho que tem uma crença que me trava muitas vezes para muitas coisas. Eu, às vezes, demoro muito para acreditar em alguma coisa da espiritualidade, porque eu já vi muita gente fazendo picaretagem. Mas eu vou lá, eu investigo. Mas no começo, eu me seguro muito para conhecer coisas novas por causa disso. E você, o que é que te prende, o que é que te trava? Pensou? Comenta aqui embaixo, então. Um beijo no coração, esfirras e até mais.